Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar falando para você diretamente o que é a apometria e para que serve a apometria. Então fica aqui no nosso vídeo e a gente vai dar seguimento logo após a vinheta. Bom, a apometria é uma técnica que foi desenvolvida na década de 60 pelo Dr. José Lacerda. Era um médico que trabalhava em hospitais físicos e também ele acabou desenvolvendo um hospital espiritual, ao qual ele fez parte de uma egrégora de um hospital realmente de assistência e que ajudava muitas e muitas pessoas naquela região, naquela época, certo? E aí essa técnica, ela veio para somar com outras que até então existiam dentro do meio kardecista, como o passe magnético, né? Como cirurgias espirituais e assim por diante. Só que eles foram percebendo que algumas cirurgias espirituais, as pessoas faziam a cirurgia e o paciente acabava tendo retornos, e retornos, e retornos. E aí isso chamava a atenção dele. E ele começou a perceber, elaborar escritos, estudos de caso, e aí ele acabou desenvolvendo 11 leis da apometria. Isso a gente não vai falar sobre isso hoje, porque não é o tema desse vídeo de hoje, certo? Mas, caso você queira, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? E aí você pode solicitar, de repente, algum assunto que te interessar mais. É muito importante você me dar a sua opinião, tá certo? Para que eu possa, de repente, listar e trazer outros conteúdos adicionais conforme a sua demanda, a sua solicitação, tá bom? Então, vamos focar nesse vídeo sobre a apometria. A apometria é uma técnica terapêutica espiritualista que não possui nenhum tipo de conexão religiosa com nada e que busca trazer o equilíbrio físico, energético, emocional, mental e espiritual à pessoa atendida, ok? Ela é baseada numa visão holística do ser humano, uma visão integral. O termo holístico está ligado a um termo sistêmico, global, ok? Então, que considera que a saúde e o bem-estar estão diretamente relacionados com a harmonia entre as diferentes dimensões do ser. A dimensão espiritual, a dimensão mental, a dimensão emocional, a dimensão energética, a dimensão física, ok? Então a técnica ela foi desenvolvida mais ou menos nesse período da década de 60 pelo Dr. Lacerda e que combinou, na época ele tinha feito um curso de hipnoterapia que ele fez, e aí ele utilizou esse conhecimento na sua esposa, que era uma médium bem ostensiva, e aí ele conseguiu perceber resultados interessantes dentro da abordagem. Só que ele percebeu que isso ia muito além do que essa abordagem que ele aprendeu. Ele percebeu que vinham entidades espirituais positivas, vinham também entidades espirituais negativas. Ele percebeu que tinham níveis e subníveis e tinham personalidades intrusas que também poderiam vir no processo. Isso a gente não vai aprofundar nesse vídeo de hoje, porque isso é um assunto muito complexo e que requer mais outros vídeos falando sobre isso, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda é que a apometria é um trabalho sério, terapêutico e que visa trabalhar com quebra de magia, desobsessão espiritual, quebra de feitiços, certo? E correção de níveis e subníveis, que aí são padrões emocionais, mentais, traumas e assim por diante. Tá legal? Então, a apometria, ela utiliza várias técnicas, como técnicas de visualização, ancoramento, meditação e projeção astral para acessar o plano espiritual, se conectar com hospitais espirituais e trazer toda uma equipe de suporte espiritual para fazer o atendimento da pessoa física, certo? Então, baseie-se na seguinte maneira. Aqui está o corpo físico, o energético, o emocional, o mental. Eu vou dando pulsos, isso vai desdobrando, e aí essas duas interfaces, energética, emocional e mental, elas vão para hospitais espirituais no astral para serem trabalhadas.
elas vão sendo trabalhadas, ajustadas, elas voltam e são reintegradas ao corpo físico, e aí faz-se o processo de reconexão. Isso é apometria. Da maneira mais simples que eu posso explicar, é isso, certo? Mas é muito mais do que isso, tá bom? Esse vídeo é um vídeo introdutório, é um vídeo básico para que você possa entender o que é e para que serve, ok? E aí, à medida que a gente for explanando, aprofundando, a gente consegue aprofundar muito, mas muito mais do que esse vídeo aqui, independente do tempo que ele for. Se esse vídeo demorar 1 hora ao todo, ainda assim vai ser pouco tempo para a gente explicar toda a dimensão e profundidade da apometria, certo? Mas aqui eu vou procurar resumir o máximo possível para que você possa entender dentro de uma visão clara, direta, assertiva, que é assim como eu gosto de trazer as minhas explicações, tá bom? Principalmente você que é leigo, você que nunca viu nada sobre apometria, de repente, para você seja interessante você ter esse contato inicial. Muito bem, então, entendendo que a apometria trabalha com ancoramento, visualização, meditação e projeção astral, que são assuntos para outros vídeos que eu não vou me aprofundar sobre isso agora, isso aí, cada tema desse daí, técnicas de visualização, isso aqui já sai um outro vídeo. Ancoramento, isso aqui já sai outro vídeo. Meditação, isso aqui sai vários vídeos. Projeção astral, esse aqui sai vários vídeos mesmo, entendeu? Então, são vários assuntos que, independente se você é leigo, se você já tem entendimento ou não, você pode aprofundar ou você pode ficar aí no superficial. Vai depender do quanto você quer aprofundar. Se você está gostando aqui do conteúdo, clica aqui em curtir, se inscreve no canal e comenta o que você quer aprender mais, o que você quer aprofundar mais. E aí eu vou compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência e as minhas histórias de casos reais que eu já atendi, certo? Caso você não me conheça, sou terapeuta especializado em apometria e tenho atendido diversas pessoas, dezenas de pessoas, semanalmente, mensalmente, presenciais e à distância, já há vários anos, ok? Então, nessa caminhada a gente vai conseguindo ter um pouquinho de experiência nesse processo, tanto no processo de atendimento quanto no processo de facilitar cursos e grupos para pessoas. Então, entendendo sobre esses princípios que a apometria utiliza, a gente utiliza o termo correção. Correção apométrica. A gente não faz nenhum tipo de cura, certo? Eu particularmente, eu não gosto de utilizar esse termo cura, porque isso pode dar margem para más interpretações. Eu utilizo o termo correção apométrica. Por que correção? Porque na hora do desdobramento, que são as interfaces, que é física, energética, emocional, mental e outras, elas vão desdobrar. A gente vai limpar essas interfaces, limpar memórias acásticas, limpar memórias ancestrais da ancestralidade, limpar campos de magia, limpar campos de cobrança espiritual, limpar chips, implantes, placas, tudo que está nessas interfaces e depois a gente reconecta. E aí nessa atualização dessas interfaces mental, emocional e energético, isso atualiza no corpo físico de 48 horas em diante, certo? Isso vai sendo atualizado no corpo físico. Por isso que entre uma sessão de apometria e outra, não tem como ser feita diariamente. Isso precisa ser feito entre uma sessão e outra, para que a pessoa ela possa ir administrando esse processo dentro dela, tá certo? Muito bem. Então, dentro da correção apométrica, a gente utiliza diversas indicações. A gente direciona o tratamento apométrico em paralelo a qualquer outro tratamento medicamentoso do corpo físico que a pessoa estiver fazendo. Então, por exemplo, a pessoa está com crise de ansiedade, ela está tomando medicação para ansiedade. Em paralelo, acompanhando o médico dela, mantendo esse acompanhamento, a gente consegue fazer um trabalho energético, emocional, espiritual, para ir limpando isso e isso poder melhorar, ajudar no processo, ok? E aí isso serve para indicação para casos de depressão, dores físicas, questões de ansiedade, questões de traumas emocionais, dificuldades para dormir, insônia e muito mais, ok? A técnica ela utiliza o contato com os mentores, os amparadores
e promove o que a gente chama de conexão de amparo, que é a verticalização energética. E aí, normalmente, dentro do método tradicional, que é o método que o Dr. Lacerda desenvolveu, que muitas casas espíritas e espirituais utilizam até hoje, é o método onde para cada um atendido existem 3 médios captantes que vão captar todas as percepções energéticas do atendido. Existe uma 4ª pessoa que é o facilitador, ou dirigente, ou mediador, ou facilitador do trabalho como um todo, que é ele que dá início e finaliza o trabalho. Existe normalmente um médium de emanação, que ele fica emanando ali, né, ectoplasma para o grupo todo, certo? Para que o grupo não venha murchar energeticamente. Isso é muito comum com personalidades intrusas. Quando vem personalidades intrusas sucessivas e essas personalidades intrusas, elas acabam gerando uma drenagem de ectoplasma, que é a energia de troca que um processo de correção apométrica ou cirurgia espiritual utiliza, certo? Eu não vou me aprofundar sobre ectoplasma, porque isso é um assunto que daria um outro vídeo, mas o que eu posso falar para você de forma bem superficial? Todos nós encarnados, eu, você que está me assistindo, que está vivo aqui na matéria, nós produzimos ectoplasma. É uma energia vital, é um fluido que é gerado entre o 2º chakra, que fica na região 2 a 3 dedos abaixo do umbigo, até o 3º chakra, na região do baço. Entre o baço e o 2º e 3º chakra, nessa região, é gerado esse fluido vital chamado ectoplasma, certo? Segundo todas as pesquisas que eu já fiz até hoje, normalmente é nessa região que é gerado esse fluido vital e que nós podemos utilizar isso de forma saudável, equilibrada, para ajudar pessoas, para melhorar a saúde das pessoas e até mesmo a nós próprios. Mas para isso é necessário estudo, conhecimento e dedicação para que você possa fazer disso algo saudável. Por quê? Porque se você não tiver um entendimento, e independente se você souber ou não, entidades negativas vão querer drenar esse ectoplasma, que é essa moeda de troca universal, e vão querer subtrair para eles. Por quê? Porque eles não têm corpo físico. Então, por não terem corpo físico, eles não produzem ectoplasma. Então, por não produzir ectoplasma, eles vão invadir o campo da pessoa para drenar o ectoplasma da pessoa. Através de chips, implantes, baixa energética, implante. Raiva, implante. Medo, implante. E aí disso vai aumentando esse quadro obsessor, sempre visando drenagem de ectoplasma. No final das contas, tudo que eles querem é drenar o ectoplasma de bilhões de pessoas no mundo todo, certo? Muito bem. Então, entendendo isso, existe um emanador que fica emanando para o grupo todo, principalmente para esses 3 médios de captação, para que eles possam sustentar o trabalho do começo até o fim, para aquele atendido. E, normalmente, existe um médio vidente de suporte e proteção ao grupo todo, certo? Então, olha quantas pessoas normalmente necessita para um grupo desse de apometria. Alguns grupos precisam de mais pessoas, outros grupos precisam de menos, mas a estrutura básica é essa. Um facilitador, que é o dirigente, que vai facilitar, vai iniciar, vai fazer todo o pulso apométrico, os pulsos, e vai finalizar. 3 médios captantes, um médio vidente e um emanador, um médio emanador, que vai ficar doando ectoplasmia. Normalmente é um médico que já tem uma produção de ectoplasma já mais comum, mais frequente. Então é uma pessoa que já está acostumada a doar muito ectoplasma, né? Então, se você calcular aí, 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Pelo menos de 5 a 6 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, por grupo, para cada um atendido, certo? Então, essa é a estrutura do trabalho que acontece para que possa ser feito esse movimento de atendimento de apometria. E aí, quando é feito o procedimento, esse processo ele é rápido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando é feito o ancoramento, o desdobramento, a sintonização e tudo mais, dura de 10, 15 a 20 minutos. Pronto, certo? E aí vão ser trabalhados níveis, traumas, memórias de vidas passadas, memórias da ancestralidade, personalidades intrusas, cobranças espirituais, contratos, campos de magia, campos de feitiçaria e muito mais, certo?
Obviamente eu não vou aprofundar sobre esses temas, porque isso aí, cada assunto que eu acabei de falar, se você voltar aí 10 segundos, cada tema desse que eu acabei de falar, que eu já não me lembro mais todos eles na sequência, você tenha certeza que vai sair mais um vídeo, ok? Então, eu estou produzindo assuntos e a ideia é fazer com que você possa expandir a sua consciência, fazer com que você possa abrir o seu entendimento, tá certo? E que você possa ser autossuficiente no trato das suas energias. Eu tenho isso como missão. E eu recebi do meu amparador essa missão. Ajude as pessoas a serem autossuficientes. Ajude as pessoas a expandirem o seu nível de consciência. Porque uma vez as pessoas expandindo a consciência delas, elas vão ser pessoas mais despertas, elas vão ser pessoas co-criadoras e elas vão poder se autoproteger, se autodefender, sem depender de ninguém para nada, nem mesmo de mim como facilitador. E isso eu considero evolutivo, ok? Então, se você gosta dessa proposta, se inscreve aqui no canal, continue escutando aqui o vídeo, para que a gente possa encaminhar mais conteúdos e comenta aqui o que você quer aprender mais, o que te trouxe mais atenção, o que você gostaria que fizesse um novo vídeo, beleza? Então, a apometria ela serve para isso, para que você possa limpar personalidades intrusas, campos de magia, feitiçaria, possa limpar uma série de interferências energéticas espirituais que podem estar atuando no campo da pessoa, certo? Do atendido. De repente o atendido pode ser você mesmo, você que está me assistindo, ok? Então, por isso, de 20 anos para cá, foram sendo desenvolvidos outros métodos de correção apométrica que não necessitam desse grupo todo de pessoas para poder fazer o tratamento. Porque você há de convir comigo a seguinte questão. É fácil ou difícil eu juntar 6 pessoas para atender uma? É mais fácil eu juntar uma pessoa, no máximo 2, para atender uma pessoa, do que eu juntar 5, 6, concorda? Então, por isso, os mentores espirituais, eles trouxeram novas técnicas, novas tecnologias para que uma pessoa sozinha, bem preparada, bem capacitada, através de um estudo sistêmico, bem emocionalmente, fazendo um ancoramento, tudo direitinho, fazendo Merkabas, ela possa atender uma pessoa sozinha, seja presencial ou à distância. Então isso faz com que viabilize um atendimento de uma pessoa. Porque aí não precisa ficar esperando 7 dias, 10 dias, 14 dias para juntar um grupo todo para a partir disso ela ser atendida. É mais rápido, é mais prático ser atendido um terapeuta para uma pessoa atendida. Se for um caso muito complexo, 2 pessoas experientes para uma pessoa, certo? Então, é importante esclarecer isso, porque de repente você é uma pessoa que já tem um entendimento de apometria e de repente nunca ninguém te explicou dessa maneira. Por que existem métodos novos? É só para inventar? Não, porque a espiritualidade ela não para. O lado negativo da luz ele também não para. Existem laboratórios astrais que todo dia criam chips, implantes e artefatos nocivos novos. E do mesmo jeito, a espiritualidade superior, os geneticistas, os magos brancos, os médicos espirituais, eles também trabalham diuturnamente do nosso tempo para poder inovar. Então, na época do Dr. Lacerda, aquilo foi uma coisa importantíssima que ele trouxe. Eu sou muito grato a ele e a minha grande gratidão por ele ter sido um grande canal de introduzir a apometria no nosso país e também no nosso planeta, porque a apometria ela veio do Brasil, ok? Mas é importante entender que, como tudo que existe, se atualiza. Um programa de computador, um aplicativo de celular, ele se atualiza todo mês. Então por que a gente vai ficar enrijecido dentro de um método de 30 anos atrás, de 40 anos atrás? Entende? Então, entenda. Ambos os casos são muito bons, ambos os métodos são muito bons. O método tradicional ele é muito bom e o método mais recente ele também é muito bom. Cada um tem as suas descrições e as suas indicações. Mas o que eu quero que você possa entender é que existem diferentes métodos e ambos são importantes. Tá certo? Ambos são importantes. E ambos se complementam uns aos outros.
certo? Óbvio que uma pessoa sozinha ela não vai conseguir ter uma leitura de 5 pessoas juntas. É óbvio isso, tá certo? Mas é óbvio também que eu juntar 5 pessoas, 6, 7, 8, não é tão fácil quanto eu juntar uma ou duas para fazer uma correção apométrica. Então essa é a visão que eu quero que você traga, tá certo? Todo o trabalho de apometria ele é feito com uma equipe espiritual, que a gente já falou, que são os amparadores, certo? Cada egrégora de apometria existe um ponto de amparo. Esse ponto de amparo vai depender muito do local, da egrégora, das crenças e de assim por diante. Existem locais que atuam com amor e caridade, existem outros locais que atuam com Colônia e Flores, que é um outro hospital espiritual, existem outros que atuam com o Nosso Lar e assim por diante, ok? Eu trabalho com outro comando de amparo que eu vou falar sobre ele em outro momento. Eu já até falei que é o Comando Santa Esmeralda, mas eu vou estar aprofundando em outros vídeos no futuro, quando assim puder, tá certo? Muito bem, então a apometria ela é utilizada dentro desse objetivo de ajudar, de complementar, nunca de excluir, certo? Então é importante trazer essa consciência. A ideia é somar. A ideia é fazer com que, se a pessoa está fazendo um tratamento medicamentoso, a apometria se some ao tratamento medicamentoso. Se a pessoa está fazendo um tratamento psicoterapêutico com um psicólogo, a ideia é somar com esse tratamento e outros que possam estar acontecendo. E assim por diante. Então, é um tratamento adicional, complementar, ok? E que traz muito resultado. Existem diversos livros que já foram publicados trazendo os ganhos e benefícios da apometria, tá certo? Muito bem, então ele ajuda a liberar memórias e diversas outras coisas, que a gente vai aprofundar isso mais para frente, tá certo? E que eu espero que você possa ter esclarecido, eu espero que você possa ter compreendido bem a ideia desse vídeo e no próximo a gente vai estar trazendo, levando outros assuntos mais aprofundados para que você possa ter o seu despertar de consciência, tá certo? Gostou? Clica aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações das próximas postagens, tá bom? Eu te aguardo e até o nosso próximo vídeo. Até lá!